Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, voltamos aqui direto do GETAP 2024 com Anderson Galvão da Celeris Consultoria. Anderson, finalização de mais um evento, que balanço que a gente pode fazer desse GETAP Inverno 2024? Essa é a 7ª edição desse projeto que começou lá em 2021 e o que a gente vê acontecendo, a gente vê crescendo ano após ano é, primeiro, uma consistência de dados. Agora há pouco ali no último painel discutindo os resultados, a gente vê que a diferença entre o ganhador no primeiro lugar e o último, os níveis de produtividade são muito próximos, o que para mim deixa muito evidente de que, primeiro, os pacotes tecnológicos estão disponíveis, os agricultores têm utilizado e isso obviamente tem se traduzido em resultados de produtividade que sustentam uma ótima rentabilidade para a produção do milho, seja na primeira, seja na segunda safra. A gente conversou aqui com os 3 primeiros colocados do irrigado, do sequeiro, e a gente vê que não tem um manejo miraculoso, uma coisa muito diferente, é aquele básico bem feito, na hora certa, é isso que faz a diferença, né, Anderson? A cultura do milho, e essa é uma expressão também que já fica até bem comum, ela é uma cultura extremamente sofisticada. A gente diz que do ponto de vista agronômico, o milho está mais perto de um algodão do que uma soja do ponto de vista de sofisticação e complexidade agronômica. Ele responde muito bem a bons manejos. E aí isso causa, primeiro, uma preocupação para o agricultor, é que ele tem que arranjar todas as tecnologias do manejo de solo, seleção de genética, biotecnologia, manejo de plantas daninhas e tudo mais, e outros cultivos e outros manejos, para quê? Para de fato entregar o potencial produtivo que aquela genética naquela determinada região oferece. Então, sim, tem a sua simplicidade, porém é muito importante ressaltar que manter tudo isso organizado, afinado, é muito trabalhoso, é muito desafiador. Porém, quando a gente vê números crescentes de produtividade ano após ano, isso mostra que o sistema está funcionando, as tecnologias estão sendo aplicadas, o agricultor individualmente, com assistência técnica da cooperativa ou da sua empresa, ele tem conseguido capturar o valor que todo esse pacote tecnológico disponibiliza para a agricultura. A gente vê esses produtores com altas produtividades nas áreas auditadas, mas a média deles, de uma maneira geral, foi bastante elevada também, né? Exatamente. A gente está falando aqui de produtores de 230, 240 sacas de milho por hectare, tomando como referência a segunda safra ou safrinha, mas quando eu olho as médias gerais das propriedades, a gente teve um produtor aqui com média de 180, 190 sacas de milho por hectare. Então isso mostra que o potencial produtivo da segunda safra, de novo, vale também para a primeira, ele está muito além do que mostram as estatísticas oficiais. E aí, Anderson, se a gente olhar o sistema produtivo do produtor, o milho tem uma importância bastante grande, inclusive na composição da rentabilidade dele. Exatamente. A gente, em históricos de dados de mais de 10 anos, a gente vê que na dobradinha do sistema soja no verão, milho na segunda safra, historicamente milho entregou de 25% a 30% da margem, da última linha de resultado do agricultor. Para a realidade da safra 24-25, na conjuntura atual de preços e custos, a gente projeta que o milho deve entregar alguma coisa perto de 40% da margem que o agricultor desse sistema soja-milho vai ter na safra 24-25. E aí, olhando para frente, Anderson, o que a gente pode esperar desse cenário de mercado para o ano que vem, para o milho? Tem algumas expectativas de manutenção diária, o produtor olhando para o mercado, o que a gente pode esperar desse cenário? Vamos olhar primeiro por uma perspectiva de preço. Os preços do milho hoje, tanto por esse finalzinho de 24, começo de 25, quanto para o decorrer do 25, são preços que sim sinalizam ao agricultor até aumento de área plantada. Então, perspectiva de preço apontando para aumento de área plantada. O outro componente é janela de plantio, principalmente para milho do inverno, milho plantado a partir de janeiro. Apesar de toda a preocupação de atraso de plantio de soja no finalzinho de setembro, começo de outubro, essa preocupação meio que se passou. E agora sim a gente tem uma janela de plantio, até conversando com os agricultores que participaram aqui do GETAP, que eles estão esperando plantar milho lá em janeiro, fevereiro, dentro de uma janela boa, talvez até muito boa. Então, dito isso, janela de plantio,
e sinalização de preço apontam para um crescimento de área de milho no 25. Desafio, custeio e crédito para essa lavoura, para cobrir todos os custos e tudo mais, no momento que ainda o setor enfrenta uma grande preocupação com inadimplência, com RJs e assim por diante. Dito isso, pelo lado da demanda, quando a gente olha demanda interna, etanol de milho, né, etanol de cereais, mas também alimentação animal, também bastante favorável para enxugar estoques. Tudo isso, no combinado, no nosso entendimento, sinaliza um 25 muito favorável para a cultura do milho, do ponto de vista de potencial de produtividade, mas também do ponto de vista de remuneração / receita. E aí, para a gente encerrar, Anderson, com essa expectativa boa para a produtividade da próxima safra, aproveito também para deixar o convite para o pessoal participar do GTAP 2025, que diante dessa perspectiva podemos esperar produtividades altas novamente. Exatamente, o GTAP é igual ao lavoura, né? Ele está sempre rodando. A gente acaba aqui a finalização do ciclo 23-24, divulgando o resultado dos ganhadores agora do inverno 24, mas nós já estamos com o campeonato 24-25, começando pelo verão, rodando. Então já tem campos inscritos no Paraná, em São Paulo, no sul do Brasil, e no junho do ano que vem a gente divulga os resultados da safra verão 24-25. Então todos, obviamente, convidados a participar. O Anderson Galvão, da Ceres Consultoria, idealizador do GTAP, conversando com a gente para fazer esse balanço do concurso de 2024, também algumas perspectivas de produtividade, de mercado para o milho no ano que vem. Continue ligado que daqui a pouquinho a gente está de volta.